Vamos começar a nossa sessão, este Fórum PADIS Online, que nos reúne hoje para um tema que nos parece, por um lado, de muita atualidade e, por outro lado, de muita relevância. Hoje vamos falar sobre a revolução digital na saúde. Vamos ter aqui em Lisboa o Dr. Luís Miguel Ferreira, dos SPMS, e depois vamos ter ligação ao Brasil, onde vamos ter o Dr. Guilherme Buchen e o Dr. Jaime de Paula, que nos vão falar também de experiências concretas de terreno. Mais agradecer, em particular, ao Dr. Fonseca Pires, que me convidou para estar presente convosco, a partilhar um bocadinho que é a minha experiência nesta matéria. Então, o que é isto de inteligência artificial? No fundo, estamos a falar da capacidade de uma máquina com um conjunto de tecnologias computacionais e inspirada na forma como as pessoas usam o seu sistema nervoso e o próprio corpo, tem para reproduzir as competências semelhantes às competências humanas, como é o caso do raciocínio, da aprendizagem, da capacidade que nós temos para resolver problemas, para planearmos, para a criatividade e para a tomada de decisões. Enfim, mas a questão dos dados é absolutamente crucial para os algoritmos de inteligência artificial. Ou seja, são a matéria-prima que alimenta os sistemas de inteligência artificial, são usados para treinar os modelos de inteligência artificial e durante esse treino o que faz o modelo é aprender determinados padrões, determinadas relações nos dados para que possa fazer previsões e tomar decisões. No setor da saúde, o que é que nós estamos a fazer? Nós, sociedade, estamos a começar a utilizar, ou em alguns casos já de forma bastante madura, a inteligência artificial no diagnóstico e tratamento, ou seja, os algoritmos de inteligência artificial permitem uma análise de grandes volumes de dados em que permitem identificar determinados padrões, ignorar determinadas imagens, pelo menos numa fase inicial, e sobrevalorizar outras imagens que à partida poderão indiciar algumas patologias. A questão da telemedicina e em concreto, por exemplo, nas estratégias e nos serviços de hospitalização domiciliária, por exemplo, têm sido muito utilizados, sensores que são utilizados pelas pessoas, que vão monitorizando alguns aspectos da saúde das pessoas e que em tempo real vão dando sinais e alertas. A SPMS, com o seu PRR, está neste momento com 300 milhões de euros para poder transformar aquilo que é, no fundo, a relação digital da saúde e estamos apostados em 4 eixos de ação. Muitos deles, nomeadamente na parte dos dados, nós temos também preocupações com o investimento na área de inteligência artificial, na questão da construção de um data lake, no fundo uma solução que integre dados de todo o sistema de saúde, não só público, privado, também social, não é? E por isso é que isto é sempre uma ferramenta de apoio à atividade clínica, que de apoio à decisão dos profissionais de saúde. A questão da dependência excessiva, porque isto vai criar, em alguns casos, a dependência de alguns profissionais para algumas tarefas, de algoritmos de inteligência artificial, e por isso é muito importante considerar a inteligência artificial como algo que deve ser complementar e não substituto daquilo que é a atividade do ser humano. Bom, em suma, a inteligência artificial está aí e já está há muito tempo. A questão neste momento que se coloca é a sua democratização, que está nos nossos computadores, está nos nossos relógios, está em todo lado, nós podemos usá-la. Saber usar a IA tornou-se muito importante para qualquer pessoa, ou seja, é muito importante que qualquer pessoa, independentemente da profissão que desempenha, no setor da saúde, como eu tentei demonstrar há pouco, o potencial da inteligência artificial é gigantesco, os dados de qualidade são absolutamente necessários, sem dados de qualidade os algoritmos são mal treinados e por isso nós vamos tomar pouco partido disso. A questão da definição dos standards, a normalização da informação, a promoção de interoperabilidade são absolutamente essenciais para que o processo de recolha de dados seja um processo mais eficaz e que possa ser utilizado por mais ferramentas, por mais algoritmos. O modelo de governação dos dados é absolutamente crucial também em todo este processo e é importante mantermos
o alerta para os riscos que se colocam. Muito obrigado a todos pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui falando um pouco sobre a aplicabilidade de tudo isso que a gente tem falando. Aliás, é um assunto que tem demandado bastante curiosidade de todos, mas ainda na saúde existe um grande ponto de interrogação sobre a forma como nós podemos ter uma aplicabilidade prática. O conhecimento médico, ele tem avançado muito nos últimos anos. A riqueza de dados, de novos estudos, de novos medicamentos, de novos tratamentos, avança num ritmo muito acelerado. E isso, na minha opinião, começa a ultrapassar a capacidade humana de memorização e influi, e nós conseguimos perceber isso na prática médica, influi na qualidade, na qualidade assistencial. E é um dos grandes motivos pelo qual a medicina ela tem se tornado ultra especialista. Mas nem todas as pessoas têm acesso a ultra especialista. Existe ainda a medicina geral. Aqueles médicos que necessitam de um conhecimento bastante amplo. Então, surge dentro dessa demanda a necessidade de uma base de dados controlada e certificada pelas próprias sociedades médicas, sejam capazes de interagir com médicos e pacientes de forma assertiva. E nós estamos criando uma base de dados controlada, que, sob curadoria da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que está sendo alimentada com artigos científicos, com a literatura de qualidade, nas quais as comissões da especialidade alimentam essa base de dados. A plataforma GPT Max, ela cria um agente de inteligência artificial personalizado, cujo os membros da nossa sociedade têm acesso pelo WhatsApp. Aqui a gente está fazendo um exemplo de uma base de dados que foi alimentada pela Comissão de Especialidade de Doenças Inflamatórias Intestinais da nossa sociedade. Informações disponíveis. Então, esse é o assistente virtual. Essa base de dados hoje ela é disponível apenas para os médicos da especialidade, né? Não é uma base de dados aberta para pacientes ainda, não chegamos a esse ponto ainda. Pode dar um espaço aí, Jaime, para a gente ver. Então, o nosso sócio ele pode fazer uma pergunta para assistente social, para assistente virtual, né? E assistente virtual vai formular as respostas totalmente baseado na base de dados alimentada, uma base de dados fechada e certificada. E o próximo exemplo que vem aqui, Gui, só para colaborar, é uma base de despesas assistenciais de saúde suplementar. O Brasil tem cerca de 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde, né? Nos últimos 5 anos, eles fizeram 23 bilhões de procedimentos, tá? Aqui você tem o procedimento por unidade da federação, por município, qual o procedimento clínico, qual medicamento, aonde que foi feito para curar qual CID. Mas um detalhe importante é aquilo que a gente falou, inteligência artificial se baseia em dados. E aqui a ANP, que é a agência que cuida dessa parte, desculpa, a ANS, que é a agência que cuida dessa parte, ela não atualizou os dados, que se atrasou ali desde 2022. Então, todos os dados que estão em laranja aqui em frente, vocês observam, são dados preditivos, montados por machine learning, tá? Então, e com uma taxa de erro de 3%. Então, a inteligência artificial não vai substituir o médico no futuro. Esse é um medo muito grande dos médicos, mas irá guiá-los em diagnósticos e consultas baseadas em dados confiáveis. Então, como eu disse, a inteligência artificial vai vir para nos auxiliar na prática médica geral em locais de pouco acesso, a médicos especialistas, em particular na saúde pública. O caminho para essa base de dados confiável em saúde é através das sociedades médicas de cada país e de cada região.